Meu nome é Irina Ibar, eu sou arquiteta, faço consultoria em norma de desempenho. Já há alguns anos sou parceira da RKM e hoje eu vou falar um pouco sobre isso, o que representa a norma de desempenho para a qualidade dos nossos empreendimentos. A norma de desempenho, ela é a NBR 15575 e agora a gente costuma já citar o ano dela, que é o 2013, porque ela já está sendo revisada. Ela veio para resgatar alguns conceitos e princípios de qualidade na construção que a gente perdeu ao longo dos anos. A norma, ela veio com uma força de lei, e aí ela acaba sendo mais impositiva. Mesmo assim, nós estamos com 8 anos e eu acho que a gente não tem 30% do mercado imobiliário engajado ainda na norma de desempenho. Mudou muito esse cenário nos últimos 2 anos, porque o empreendedor ele entendeu que a norma não veio só para cobrar dele determinado tipo de decisão em relação ao imóvel, aos sistemas construtivos e à qualidade do imóvel, mas ela vem para oferecer ao consumidor final um produto melhor. E esse produto melhor, ele tem um preço melhor. Então, essa tomada de consciência que eu percebo nos meus clientes, principalmente aqui em Belo Horizonte, que está acontecendo dos últimos 2 anos para cá. Nós estamos falando basicamente de 11 questões, tá? A gente está falando de segurança estrutural, combate a incêndio. Esses 2 requisitos, eles já eram passíveis de atendimento de normas específicas, mas que elas foram incorporadas na norma de desempenho para poder fechar o conjunto do desempenho da edificação como um todo. Aí nós vamos ter o que o mercado hoje mais se preocupa: desempenho acústico, desempenho térmico, desempenho lumínico. Nós vamos ter acessibilidade, vamos ter conforto tátil antropodinâmico, vamos ter adequação ambiental, vamos ter segurança no uso e operação. E estanqueidade. Deixei estanqueidade para o fim, porque todo mundo se preocupa muito hoje com a questão acústica, com a questão térmica, mas os nossos maiores problemas com norma de desempenho ainda são de estanqueidade. A maioria das chamadas que as assistências técnicas recebem é por conta de estanqueidade. É vazamento, é aparecimento de umidade, isso tanto dentro do apartamento como também de fachada. Em relação ao bem-estar e ao conforto, eu acho que o acústico, o térmico, o lumínico e o conforto tátil e antropodinâmico, né? Que já tem na própria palavra dele o conceito. Quando a gente fala nos requisitos de adequação ambiental ou segurança no uso e operação, no conforto tátil, a gente tem alguns critérios dentro desses requisitos que falam sobre isso. Então, a gente tem verificação de controle de taxa de CO2. Então, vamos dar um exemplo bem prático. Eu não posso que a cozinha do meu apartamento, se eu tiver gás, que ela seja totalmente vedada. Né? Tenho janela na área de serviço, ela é fechada, a gente tem que ter uma ventilação permanente constante, que é para garantia de não ter esse gás e um acúmulo que poderá provocar até uma explosão. Então, no final, quando a gente está falando de conforto, né, a gente está falando do desempenho da edificação para poder garantir a saúde do morador. Uma boa parte dos ensaios que a norma de desempenho pede, eles já eram obrigatórios, porque eles eram solicitados em outras normas. Então, eu separo sempre em 3 grupos. A gente tem os ensaios que sempre foram obrigatórios. O segundo grupo são aqueles ensaios que normalmente a gente faz e faz em obra. Né? A gente não precisa contratar ninguém, um laboratório para fazer. Também já eram descritos nas suas normas específicas e a norma de desempenho vem e descreve de novo. E aí a gente tem a gama dos ensaios assustadores, que todo mundo fala, né?
que são os ensaios que novos, quando a gente fala de acústico, de térmico, de lumínico, principalmente. Agora, a gente tem, dentro desse corpo de ensaios, desses novos que vieram com a norma de desempenho, a gente também tem uma série deles que a gente não precisa fazer caso a gente tenha projeto que comprove o atendimento. A norma, em muitos critérios, ela é muito clara. Ela diz, como é que eu comprovo que eu atendi esse critério? Você pode comprovar por análise de projeto, ou caso de não existir o projeto, aí você é obrigado a fazer o ensaio. Ensaios de obra são todos aqueles que a gente pode fazer onde a gente consegue medir o que acontece naquela situação. Por exemplo, a lâmina d'água, a gente coloca a água, deixa 12 horas e aí a gente vai olhar se teve algum tipo de infiltração ou de manchamento. Então, a gente consegue fazer essa análise, essa medição. Quando a gente não conseguir, o ser humano, né, o engenheiro da obra, o responsável, e a gente precisar de um aparelho para medir, aí a gente precisa chamar um laboratório especializado. Os ensaios de acústica, eles são, eu acho que os mais fáceis que a gente tem que fazer, apesar de todo mundo ter um pouco de medo disso, e os que a gente pode deixar de fazer com mais facilidade do que muitos outros. Se eu, antes de começar o empreendimento, fizer a medição de ruído do entorno, que isso sou obrigada a fazer, para saber se eu estou numa zona 1, que é de se ler pouco barulho, 2, que é intermediário, 3, que é um barulho excessivo, ou 4, que já é uma zona especial, perto de uma rodovia ou de um aeroporto, coisa assim. Se eu fizer esse relatório de ruído e fizer a simulação do projeto que é feita em computador, eu consigo fazer o comportamento acústico do entorno do prédio e pelo menos saber para todas as paredes externas o quanto eu preciso projetar para que aquele barulho não entre para dentro do imóvel. Então, se eu fizer essa simulação, este ensaio já não precisa ser feito. Quando o prédio estiver pronto, aí é um equipamento que põe dentro do apartamento, tem uma fonte de som do lado de fora, um barulho horrível, e aí mede-se dentro quanto que daquele barulho está chegando. Porque se eu fiz a simulação, eu já sei aonde eu tenho problema. Um ensaio que parece bastante simples, mas ele é muito importante, é o ensaio de peça suspensa. Geralmente a gente faz com uma bancada que, na verdade, o que ele está medindo? Quando a gente fixa uma bancada de banheiro ou de cozinha, de mármore, de granito, seja o que for, a gente usa algum sistema de fixação, geralmente uma mão francesa. O que esse ensaio te pede? Que aquela bancada apoiada naquele tipo de fixação, ela tem que resistir a um determinado esforço em cima, tá? Ele não é obrigatório, mas eu acho que ele deveria ser, e é um ensaio simples de se fazer. Eu acho que tinha que ser já uma rotina das obras fazerem isso, porque ele pode causar um problema bastante sério se essa fixação não for feita corretamente. As vedações verticais internas, a gente tem um ensaio que a gente chama de repetição de abertura das portas. É para ver se com o movimento da porta abrindo e fechando, batendo abruptamente, a gente não vai ter nenhum tipo de patologia na alvenaria. Então, a parede tem que resistir ao fechamento brusco de qualquer porta. Bom, por hoje é só, mas a gente tem muito mais para falar sobre norma de desempenho. É um assunto muito vasto e muito interessante, que vem trazer qualidade para os nossos imóveis. Se você quiser saber mais, você pode acessar o perfil Ser RKM no Spotify. Agradeço a todos por poder estar aqui hoje falando sobre a norma de desempenho junto à RKM. E se alguém tiver alguma dúvida, meus contatos estarão na descrição. Obrigada, um abraço a todos.